sobre os filhos de Efraim. Nós temos família e ninguém tem uma família perfeita, não existe família perfeita, todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, né? E não é diferente na vida dessas pessoas que aqui se encontram nesse livro. Então eu lendo, aí eu fui lembrando de algumas pessoas, né? Tipo Adão e Eva. Quem foi Adão e Eva? Foi o primeiro casal que Deus constituiu na terra. E eles tiveram uma tragédia na vida deles. Caim matou Abel. Imagina a dor para esse casal ter um filho matando o outro. Não foi fácil. Houve uma tragédia na vida deles. Aí teve Abraão. O que aconteceu com Abraão? Abraão deitou com a sua escrava e dessa escrava nasceu um filho que até hoje a gente vê a consequência desse filho, Samuel e Isaac. Não, desculpa. Isaac e Ismael. Eu sempre chamei eles de Samuel, mas Ismael e Isaac. E hoje está aí, todo mundo sabe, a luta ainda existe. E Isaac, que era o filho da promessa, teve 2 filhos, Esaú e Jacó, que também tiveram problemas. É verdade. Progenitura do irmão, e eles cresceram inimigos, porque um teve que fugir e o outro se rebelou contra a casa dos pais, se envolvendo com mulheres que não eram para ter se envolvido. Então, mais uma tragédia. Aí teve Jacó. Jacó, eu estava lendo, Jacó conheceu a Deus com 93 anos. E ele foi ter um encontro com Deus. A gente até louvou agora, preciso de uma bênção, não vou desistir. Foi exatamente isso que aconteceu. Foi quando ele teve um encontro com Deus lá no val de Jaboque. Aí ele teve tantos filhos, né, vários filhos. E nessa, ele errou feio com os filhos. Porque você tem 10 filhos, você pode preferir um? Não, você tem que ter todos por igual. O que ele fez? Ele tinha um predileto, que era José. Causando o quê? Causando inveja nos outros irmãos, causando ciúmes, onde José foi vendido e todo mundo conhece a história de José. Eli, que era um profeta, também teve 2 filhos. Perturbados, apóstatas, fizeram coisas horríveis aos olhos de Deus, profanaram o templo, e esses filhos, Hofni e Finéias, foram mortos. Tragédia. Aí Davi, homem segundo o coração de Deus. O que aconteceu na vida da família de Davi? Irmão que estuprou, irmã, que o irmão foi lá e matou. Aí esse irmão se levantou contra o pai. E depois teve Salomão, que teve que matar o irmão para ter o trono. Tragédia. Verdade. Ezequias teve 15 anos acrescentados na vida dele, que ele esteve doente, orou. O profeta Isaías foi lá e falou com ele teve 15 anos de vida. E ele nesse período ele teve um filho, Manassés, que se tornou o pior rei de Israel. Tudo que não podia esse rei fez. Ele consultava adivinhadores, feiticeiros, ele usava necromancia, ele consultava necromancia, ele fez cultos a Baal, ele fez sacrifício a Moloque, ele deu os próprios filhos para serem sacrificados, colocados no fogo, para esse Deus que chamava Moloque. Então foi o pior dos reis. Ele acabou com muitas pessoas em Israel, muitos judeus, muitos foram mortos através da vida desse homem, porque ele não admitia, ele não queria que Deus fosse adorado, tinha que adorar esses deuses. Se não fizesse isso, ele sacrificava. Se ele teve coragem de sacrificar os próprios filhos, imagina um filho que não era dele. E aí voltando para José do Egito, todo mundo conhece a história de José do Egito. José, ele era o filho predileto de Jacó, como eu já falei. José era temente a Deus, fiel ao patrão dele, o Potifar.
Tifá, que é nosso irmão Cláudio chama de boi Tifá, né? Porque ele é uma bênção, né? E ele era fiel ao faraó. E ele teve 2 filhos. Ele teve 2 filhos. Aqui está em Gênesis 41, versículo 50. Esses 2 filhos, um chamava Manassés, que não tem nada a ver com esse outro rei que eu falei, e Efraim. Manassés significa perdão, vou esquecer o que fizeram comigo. O que aconteceu com José? Ele foi vendido pelos irmãos e ele não deixou que o ódio entrasse no coração dele. Ele entendeu que Deus estava trabalhando na vida dele. Então o que ele fez? Ele teve um filho e colocou o nome de Manassés, que significa vou esquecer o que me fizeram, significa perdão. Porque quando a gente não perdoa, é como se a gente tomasse veneno e quisesse que a outra pessoa morresse. Quando você deixa de perdoar alguém, você está fazendo mais mal para você do que para outra pessoa. Então, ele fez isso, ele colocou o nome de Manassés para ele esquecer todo o mal que foi feito na vida dele. E o segundo filho, Efraim, que significa próspero, fertilidade. Deus me visitou na terra da minha aflição. Então, foi no tempo da bonança que esse menino nasceu. Aí ele pediu para que o pai dele fosse e abençoasse. Na hora da bênção, Jacó, ele inverteu as mãos. Ele colocou a mão direita em Efraim e colocou a mão esquerda em Manassés. E a cultura deles é que o filho mais velho governe o filho mais novo. Aí José não falou: pai, o senhor está velhinho, o senhor não está conseguindo ver que o outro é mais velho, o senhor está confundindo. Ele falou: não, filho, eu sei o que eu estou fazendo. Então, mais uma vez, Efraim foi abençoado. E ele teve, aí esse Efraim, ele casou, teve 2 filhos, e esses 2 filhos, como a gente leu aqui, Ezer e Eliade, esses entraram por caminhos tortos, roubaram gados e foram mortos por homens de Gade, como está escrito na palavra. O que aconteceu com esses garotos? Eles se esqueceram o que eles aprenderam com os pais, o que o pai ensinou, porque Efraim era filho de quem? José, que era filho de quem? De Jacó. E aí todos eles conheciam Deus. O que eles fizeram? Roubaram. Esquecendo assim quem foram seus avós, não ouviram seus pais. E Deus, às vezes, Ele nos dá sinal que os nossos filhos estão fazendo alguma coisa errada, né? E a gente não percebe, às vezes a gente não faz conta que não está vendo. Mas Deus está sempre nos dando sinal de que alguma coisa estava errada. Com certeza, Efraim deve ter visto alguma coisa acontecendo com aqueles meninos e ele não levou em consideração. E eles pagaram com vida. Sabe o que faltou para esses jovens, esses 2 garotos? Obediência. Eles não obedeceram o quê? Os pais, os avós. A cultura, né? Que é muito sério na vida do judeu, a cultura, eles prezam muito isso. E não tem coisa que faz mais um pai sofrer, é quando um filho, ele joga fora tudo aquilo que a gente ensinou. Tem coisa que faz um pai sofrer mais do que ver um filho jogando fora seu futuro, seus sonhos, se envolvendo com coisas que a gente sabe que não vai fazer bem para eles. E Efraim se envolveu tanto com a morte desses filhos, ele chorou tanto, e que, como diz a palavra, ele chorou e ele foi, deitou com a mulher e teve um filho. Sabe o que ele fez com esse filho? Ele colocou o nome dele de Berias, que significa grande felicidade. Esse nome lembrava, todo dia quando ele olhava para aquele garoto, ele lembrava que ele teve uma tragédia na vida dele. Imagina você ter um filho e você colocar Berias, seu infeliz. Você trouxe infelicidade, era o tempo da minha infelicidade quando você nasceu. O menino não tinha culpa, mas o pai colocou esse nome nele, perpetuando assim a tragédia dentro da casa deles. E esse é o nosso maior erro. Nós deixamos de olhar para coisas boas e focamos só nas coisas ruins. A gente fica preocupado com o que não está acontecendo e não dá valor com o que está acontecendo.
Nesse período de sofrimento para Efraim, que ele estava chorando pelos filhos, que nasceu esse filho, ele tinha uma filha que chama Sera. Ela foi próspera, porque ele tinha essa bênção na vida dele, que os filhos dele seriam prósperos, que os filhos dos filhos iam ser prósperos. E essa filha, dentro desse lar conturbado, mesmo assim ela conseguiu ser uma menina próspera lá. E o que ela fez? Ela edificou 2 cidades. Ela edificou 2 cidades. E às vezes nós esquecemos de olhar isso. Temos 2 filhos. Eu tenho uma filha só, mas quem tem 2, 3 filhos, às vezes um dá trabalho. Aí o que o pai faz? Ele foca mais no que dá trabalho, esquecendo de olhar para aquele filho que está trazendo, né? Que está trazendo alegria. Então esse é um erro que a gente comete, né? Às vezes da nossa falta de esperança, da nossa falta de fé reflete isso nos nossos filhos, né? Então, o que eu quero dizer, né? Eu não sou pregadora, é a segunda vez que meu irmão, pastor Cláudio, está me dando a oportunidade. Então eu achei, quando eu estava orando, aí eu lembrei dessa pregação que eu ouvi, eu fui pesquisar e eu comecei a estudar a história de Efraim. E o que eu quero dizer? Que nós devemos mudar nossas atitudes. Não vamos perder nossas perspectivas. Não vamos deixar de sonhar, de buscar e parar de ficar olhando para onde não está acontecendo e olhar para onde está acontecendo. Os filhos já tinham morrido. Não tinha mais o que fazer. Entendeu? Então, aí o que acontece? Olhando na árvore genealógica de Berias, que é o menino da infelicidade que ele colocou, olha o que Deus fez. Nós vamos encontrar aqui na árvore genealógica dele. É só você pegar aqui em 1 Crônicas, no versículo 25, e foi seu filho, Refa e Recefe, e Tela, seu filho, Itã, seu filho, e seu filho Ladã, seu filho Amiúde, e seu filho Elisama, e seu filho Num, seu filho Josué. Quem foi Josué? Josué foi o precursor de Moisés. Foi quem ficou no lugar de Moisés quando Moisés partiu. Então, que disse no livro de Josué um versículo que todos nós repetimos, se não uma vez, várias vezes: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Foi ele que disse esses versículos. Então, o que eu quero dizer é que Deus ainda não terminou de escrever nossas histórias. Se nós estamos passando por dificuldades, não acabou. Deus ainda tem muito para escrever. Deus pode usar como instrumento, nos usar como instrumento deles. Deus ainda que tragédias aconteçam, isso não pode frustrar os planos de Deus nas nossas vidas. Amém? Então eu queria dizer, o pastor Cláudio estava orando aqui, e eu lembrei também de uma frase que eu ouvi uma vez que eu estava numa igreja, e o pastor começou pregando assim: Deus, ele não está preocupado com o que você faz, ele está preocupado com o que você é. Você pode ser um cantor, melhor cantor, você pode ser o melhor pregador, o melhor tocador, mas e o coração? Então, Deus não está preocupado com o que você faz, está preocupado com o que você é. Então, vamos ser o melhor na presença de Deus, vamos dar o melhor de nós na presença de Deus. Eu vou terminar contando algo que eu vi uma vez e eu nunca mais deixei de praticar. É uma história de um rapaz que ele trabalha na prefeitura. Eu acho que eu já contei para o pastor Cláudio, para a irmã Nete, mas para vocês não. O rapaz, ele trabalhava na prefeitura cavando buracos. Aí todo dia, quando terminava o trabalho, ele colocava o queixo dele na enxada e ficava olhando. Os colegas dele terminavam o trabalho, corria, ia lavar as ferramentas e corria para o carro, para o caminhão que vinha buscá-los, e ficava lá olhando. Todo mundo ficava olhando, mas por que ele fica daquele jeito, né? Aí um dia, sempre tem um curioso que vai lá e pergunta, né? Escuta, posso fazer uma pergunta? Por que você fica olhando para esse buraco toda vez que termina o trabalho? Ele falou assim: eu não fico olhando para o buraco. Toda vez que termino o meu trabalho, eu falo com Deus. Eu falo assim: Deus, quando o engenheiro ou quando alguém vier colocar aquele cano aqui, ele vai ver que esse buraco eu fiz para o Senhor. Eu fiz o melhor buraco que alguém poderia fazer. Pode ter buraco
igual, mas melhor que esse, não, o senhor não vai encontrar. Aleluia. Sabe por quê? Porque eu estou fazendo por Senhor. Então, todas as vezes que você for fazer alguma coisa, faça o melhor de vocês e faça para o Senhor, porque Ele vê. Quem nos vê é Deus. Seu pai, sua mãe, eu não estou com a minha filha 24 horas, mas tem um que está 24 horas olhando para as atitudes dela, para o que ela está fazendo, o que ela pensa, o que ela maquina, tudo isso Deus está vendo. Então, quando você for fazer algo, se for cantar aqui para o Senhor, dá o melhor. Se for lavar uma louça, as meninas, lava, dá o melhor. Faça como se você estivesse fazendo para Deus. Dá o melhor de vocês para Deus, entendeu? Então, eu agradeço a oportunidade.